Segundo semestre de 1977, na pacata região do Rio Amazonas, no Pará, que foi tomada por um pânico sem precedentes. Moradores começaram a ser atacados por feixes de luz durante a noite. Esses feixes eram muito brilhantes e vinham do céu. E a população batizou o fenômeno como chupa-chupa, porque as vítimas alegavam que o fenômeno sugava o seu sangue, deixando-as fracas com queimaduras de primeiro grau e marcas misteriosas de agulha na pele. E ainda 2 pessoas chegaram a morrer. E o pânico foi tão avassalador que o prefeito pediu auxílio ao exército. E o que se seguiu foi a maior missão militar já documentada sobre OVNIs, a famosa Operação Prato. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o canal Querubim e hoje eu trago a vocês a história da Operação Prato, ou Chupa-Chupa, uma coisa que aconteceu em 1977 aqui no Brasil, né? E é uma história real. Então vamos ver o que procede nisso aí? Vamos lá então. E tudo começou de forma caótica. À noite, luzes amarelas, vermelhas e azuis atravessavam a mata acima da copa das árvores, mirando na casa das pessoas. Essas luzes atravessavam a telha, atravessavam as paredes e miravam nas pessoas lá dentro. E as vítimas descreviam uma sensação de calor intenso, seguida por uma paralisia total de seus corpos. E elas não conseguiam se mexer ou gritar quando eram atingidas por essas luzes. E médicos locais como a doutora Waleide Cecim atendiam diversas pessoas, dezenas até, com os mesmos sintomas, que eram queimadura por radiação, anemia profunda e marcas de picadas no seu tórax e também em seus braços. E então, desesperados, os moradores de Colares abandonaram suas casas. As pessoas acendiam fogueiras, soltavam fogos de artifícios e também batiam suas panelas, na esperança de espantar aquelas luzes e quem as manipulava. Porém, nada disso surtia efeito. E diante deste caos, a FAB, a Força Aérea Brasileira, enviou seus homens para a selva, a fim de tentar controlar este fenômeno. Uma força-tarefa liderada pelo capitão Wirange Holanda. E a missão principal era provar que tudo aquilo não passava de apenas histeria coletiva ou balões meteorológicos. Porém, os militares acabaram se enganando. E durante mais de 4 meses, o capitão Holanda e seus homens montaram acampamento nas selvas e também nas praias. Equipados com aparelhos de fotografia e visão noturna, eles não somente avistaram as tais luzes, como acabaram sendo cercados por todas elas. E nos relatórios oficiais eram descritos objetos enormes em formato de prato ou de charuto, que não somente surgiam do céu, mas como emergiam do próprio rio Amazonas. E uma coisa mais curiosa, não emitiam som algum, somente luzes intensas. E nos diários de bordo do capitão Holanda há um relato perturbador, no qual ele descreve o que ele viu no leito do rio enquanto eles navegavam, ele e seus homens. Eu vou ler para vocês agora. Este é o diário de bordo do capitão. Um objeto luminoso, de cor amarelo viva, aproximou-se de nossa embarcação. Ele parou a poucos metros de altura, iluminando todo o rio como se fosse o próprio dia. O silêncio era absoluto. Sentimos um calor suave na pele, e o objeto parecia nos observar. Com um movimento de zigue-zague extremamente rápido, subiu verticalmente até sumir nas estrelas. A equipe do capitão Holanda tirou mais de 500 fotos, sem falar nos vídeos também feitos a respeito destes tais objetos. E eles registravam esses objetos que mudavam de cor, também se dividiam em pedaços menores que voavam em direções diversas.
Porém, subitamente, em dezembro de 1977, no auge dos fenômenos, a FEB cancelou a investigação e encerrou definitivamente a Operação Prato. E todos os arquivos foram trancados em segurança máxima, e todas as pessoas, militares ou não, envolvidos no acontecido foram proibidos de falar sobre o assunto. E 20 anos depois, em 1997, o capitão Holanda resolveu quebrar o silêncio e falar sobre o acontecido. E ele deu uma entrevista histórica e bombástica para a revista UFO, revelando detalhes assustadores e afirmando que a FEB, a Força Aérea Brasileira, sabia que estávamos sendo visitados por inteligências de fora do planeta. E apenas alguns meses após ele dar esta entrevista e prometer revelar mais segredos, o capitão Holanda foi encontrado morto em sua casa, em circunstâncias misteriosas, e supostamente ele teria tirado sua própria vida. Porém, para muitos ufólogos, ele sabia demais e precisava ser silenciado. A Operação Prato continua sendo a prova mais contundente de que algo aconteceu nos céus da Amazônia. E o chupa-chupa aterrorizou um povoado inteiro, deixando marcas reais que a ciência até hoje não consegue explicar. Será que os militares descobriram a verdade e a esconderam de nós? E o que você acha? Você acredita na história ou não? Né? Então, na verdade, essa é uma história que aconteceu, tá aí na internet para quem quiser ver. Logicamente que tem coisas que eram dos militares, né, que a gente não vai poder saber ali que tá com eles, mas pouco a pouco vai sendo liberado. Mas eu quis trazer isso também aqui no canal, porque tem relatos aí de avistamento de OVNIs, de sleuths, né? E daí eu fui buscar essa história, um pouquinho dela, na verdade, bem resumidamente, para trazer aqui no canal, para ver, né, se vocês também acreditam nessa história aí, se já ouviram falar, se tem algum conhecido, né? Graças a Deus o canal tá crescendo devagarzinho aí, tem bastante gente da região norte e região nordeste também que tá assistindo, né, que manda mensagem, né? Eu queria saber de vocês, se tem algum conhecido, alguma pessoa aí que passou por esta experiência, né, em 1977, né? Então, aí nossos pais, talvez avós também, que poderiam ter vivenciado ou conheçam pessoas também que passaram por essa experiência aí, né? Caso você tenha algum relato ou história também queira dividir com a gente. Isso aqui não é um relato assim de uma pessoa, né? É um apanhado que eu fiz aí dos documentos que eu achei na internet aí, né? Alguns sites e tal. Eu queria trazer no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Se quiser também deixar aí uma sugestão aí para um próximo vídeo, fiquem à vontade, né? Desculpa aí algum erro aí, a gente tá aprendendo, ok? Ficamos por aqui e até mais, pessoal. Valeu!